Então, pessoal, boa tarde. Estou aqui num evento de inovação. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo ecossistema de inovação. Eu sou a Lubrito há 4 anos circulando por esse ecossistema, mas também empreendo há 10 anos. Então, a gente está falando aqui de liderança feminina, falando com essa mulherada aqui de maternidade, de profissão. Então, eu me identifico muito e eu estou em casa, estou no meu chão. E eu estou acompanhada, ninguém mais me dê a missão, gente, sério, Soraya, da Sonata Brasil, está aqui. Queria que te apresentasse um pouquinho, pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo. É um prazer estar aqui, Lu, ainda mais com uma causa tão nobre. O Despertar é movido por causas, né? E quando a Karine me convidou para fazer um pouco a curadoria desse encontro, na hora eu topei, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Se engajar em grandes causas, eu digo assim, que quase como obrigação. Para a gente que teve oportunidade a estudo, ter uma condição de vida digna, a gente precisa devolver para a sociedade. Então, acho que por essa fala já dá para ver um pouquinho o sono. Eu sou uma apaixonada pela vida e me considero muito grata a tudo que eu recebi da grande vida. E, por isso, eu busco cada vez mais estar conectada com a educação e impactar a vida de pessoas de modo, né, como empresário, como educador e também de modo voluntário. Muito bom. Então, me conta um pouquinho como foi a jornada da Sonata Brasil nesses 10 anos, esse teu início. Todo mundo te vê aqui hoje dando essa palestra e fala, nossa, como assim? Então, conta um pouquinho da jornada da Sonata, assim, para quem não conhece, e para quem conhece também, vale relembrar, porque às vezes as pessoas acham que as coisas saem do nada ou caem do céu, e não. Tem toda uma trajetória aí. Eu queria que tu contasse um pouquinho desse início. Que coisa linda essa pergunta, até porque a tua pergunta traz a palavra jornada, e é assim que eu sinto. Porque empreender é uma jornada, não só para fora, mas para dentro. A Sonata é o maior espelho de autoconhecimento que eu tive até hoje. Porque a empresa, eu vejo, isso eu acho que é muito jeito feminino de fazer negócio, a empresa é quase o espelho de quem a gente é e como nós estamos. Então, a empresa foi me mostrando muito sobre mim, que eu tinha que mudar, as coisas que eu tinha que decidir de modo distinto. E o início da Sonata, também há 10 anos atrás, esse ano a Sonata completa 10 anos, e eu já vinha de carreira executiva, ou seja, não é que eu parti do nada, já tinha uma certa experiência, mas a Sonata eu co-construí quando eu tinha carreira também docente de pesquisadora. Então, eu fui conciliando as duas carreiras, até que eu vi que eu não tinha mais como, depois de 3 anos, e que a Sonata tinha condição de pagar um mínimo de um prolabore, aí eu fiz a transição e fiquei focada na Sonata. Então, não tem vida fácil, né? A gente, agora eu vou abrir meu negócio. Não, gente, leva anos para a gente conseguir se pagar, para a empresa conseguir te remunerar. E a Sonata eu vejo literalmente como uma jornada. Os primeiros 5 anos, eles foram muito para o mundo lá fora. A gente trabalhou muito com o ambiente corporativo, muito com o desenvolvimento de lideranças. Aí veio pandemia. Aí veio um pouco das minhas transformações da minha sócia também. Nós somos mães quase no mesmo período. Isso nos muda muito a nossa psique feminina. Então, eu vejo quase como um 8 assim, do infinito. Então, a gente foi para um lado, depois foi para o feminino. Aí a Sonata, por quase 5 anos, ficou muito voltada para lideranças femininas, até pelas realidades que a gente estava vivendo internamente. E agora, nesses 10 anos, então, era presencial, liderança geral, online, lideranças femininas. E agora a gente está resgatando. Então, esse momento agora está sendo um resgate. É óbvio que não é só sobre empresa. Sim. Diz respeito também sobre as cofundadoras, né? Então, eu sinto que esse momento de vida eu estou num resgate de tudo, de equilibrar essas duas grandes energias, que é o masculino e o feminino, para gerar ainda mais impacto. Então, é uma jornada, e não tem certo ou errado, é a jornada de cada um, e é a coragem de olhar para a gente, ver aquilo que precisa ser mudado. Tu falou muito sobre a jornada de cada uma e tu falou na tua palestra também sobre não se cobrar, né? E não cada uma faz no seu jeito, no seu formato. Isso. Não tem certo ou errado, e sim o teu jeito de fazer, né? Eu acho que esse olhar para o que o do lado faz afeta muito a gente, porque a gente acha que eu não sou capaz ou eu não estou fazendo. Verdade. Como é que está dando certo para ele, não está dando certo ou para ela ou para mim? Uhum. Então, acho que esse olhar também, essa tua fala ali foi muito importante quando tu traz, assim. A gente precisa escutar isso, por mais que a gente tenha a dimensão do nosso trabalho, da nossa potência, de quem a gente, por vezes, sozinha, a gente pensa, nossa, não sei se eu estou no caminho certo. Então, quando a gente escuta isso, né, de ti há 10 anos fazendo, e tu fazendo esse infinito de revisitar porque tu começou, a gente fala muito sobre isso, né?
revisitar o porquê a empresa começou, por que tu começou, para tipo, também voltar para esse lugar de fazer sentido a empresa para ti, né? Então, muito legal que tu trouxe. A gente sempre acha aquele ditado, né, que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente não sabe os perrengues que cada pessoa vive. E nós temos, eu acho, Lu, um grande dilema hoje, que são as redes sociais, que vieram para coisas extraordinárias, mas também tem muita coisa fake, né? Saiu recentemente um caso de uma mulher que se dizia médica e não era médica coisa nenhuma e foi presa, não sei mais o quê. Então, assim, muito cuidado com aquilo que a gente acha que é o mundo perfeito também divulgado nas redes. Então, foca naquilo que é teu, cuida do teu canteiro. Claro, olhando o contexto, entendendo como está o mercado, não é uma visão míope, mas foca no que é teu e coloca amor, porque não tem como dar errado. Muito bom. Muito bom. E aí, falando aqui do evento, né, a Sonata tá fazendo a curadoria desse evento. E aí, queria que tu fizesse olhar da importância dessa curadoria para a experiência e para o sucesso do evento, assim. Sim. Primeiro, eu acredito em parcerias. Acho que a gente não consegue, ainda mais como o mundo está posto... Na verdade, isso é humano, né? O humano é humano porque a gente consegue se relacionar em grande escala. Então, assim, não dá para a gente construir coisas de valor sozinho. Então, acho que essa parceria é super importante, a gente unir Despertar, Sonata. E a curadoria, devo te dizer que foi muito intuitiva, a partir até da rede das pessoas que eu conheci aqui de Gravataí. Tem pessoas muito potentes. E a gente conversava, por que a gente precisa sempre ir para a capital? Por que não começar a trazer para cá, né? E tem pessoas, nossa, de carreira internacional e que vivem aqui. E eu fui pensando nas amigas, nas pessoas que eu conhecia. Então, nós montamos um painel só sobre vendas. Então, tem uma super executiva global, vai falar como é que ela conseguiu fazer vendas em dólares multimilionárias com a potência dela. É uma mulher que mora aqui, né? Uma mulher super simples, pé no chão. A outra vai falar de vendas no digital. Depois eu trouxe a Evelyn, que é uma mulher super sensível, vai falar um pouco do mundo digital também, como é que está essa coisa de IA e tudo mais. Depois a gente vai ter um painel só com mulheres que ocupam cargos de liderança. Então, a Ana Cristina vai falar, né, sobre... Trabalha num setor mais tradicional. Depois a gente trouxe uma outra executiva, a Ju, que trabalha numa instituição financeira, a primeira mulher a ocupar o cargo de VP nessa instituição, que está na mesa aí com gente global. Então, assim, várias experiências, várias expertises. E para a gente entender, sabe, no final das contas, que todas somos uma. Os nossos desafios são os mesmos. Toda mulher vai ter perrengue, claro, em maior ou menor grau. Sim. Mulheres em vulnerabilidade têm muito mais desafios, né? A gente sabe disso. A gente precisa começar a olhar para isso também. E eu acho que esse é um outro chamado, porque para uma mulher sucesso nunca é pensar sobre si, nunca. Não. Se ela só pensa em si é porque tem algum problema de energia feminina nela que ela precisa ajeitar. Então vai ter que buscar terapia. Digo por fatos e dados, né? Então, acho que isso é bonito. A gente constrói e reforça a rede e quem ganha é o mundo que ganha com isso. O coletivo, né? Eu sempre falo, né? Em grupo é muito mais rápido, né? E quando tu falou do painel das gurias do mercado tradicional e da primeira liderança feminina ali nesse lugar, como no financeiro, esse painel eu vou mediar e aí a gente fez uma conversa e eu fiquei um pouco nervosa porque eu disse, caraca, olha a história dessas mulheres, né? Mas aí quando na primeira conversa, elas falam um pouco do pessoal, de quem elas são por trás das empresas, e aí tu consegue estar na mesma página e tu entende, não, a gente está no caminho certo, estamos na mesma página aqui, lutando por algo, trabalhando com a maternidade também muito, muito com a gente. Eu sou mãe também, mas eu sou mãe hoje já de 2 meninas adultas, né? Então, eu começo a empreender para cuidar das minhas filhas. Então, eu estou em todas as estatísticas possíveis, eu falo, né? Uma mulher negra, maternidade, saio do mercado corporativo, venho empreender, volto para o mercado. Esse fluxo, né? Esse sobe e desce, a gente tem que ter uma resiliência muito forte. E aí, quando trouxe ali, queria que tu falasse um pouquinho aqui das deusas. Eu gostei. Agora eu quebrei um protocolo um pouco, porque eu gostei muito das deusas. Eu queria que tu desse uma passadinha aqui. O que tu falou sobre isso? Sim, porque às vezes a gente não sabe de onde a gente tira tanta força. E aí tu trouxe na tua fala ali. Eu gostei, eu achei muito lindo. Lu, é uma característica, acho que a partir da minha trajetória, eu sempre gostei de estudar muito profundo do ser humano, né? Então, seja do ponto de vista psíquico ou filosófico. Porque quando eu entendi que o inconsciente ele define a nossa vida, aí eu comecei a beber de tudo que é fonte, das tradicionais ou não tradicionais, inclusive holísticas. Eu acho que todo conhecimento é válido desde que ele ajude o ser humano. Então, sou doutora e tenho formação em Reiki, por exemplo. Então, eu gosto dessa mistura. E há quase 10 anos atrás eu acessei um conteúdo chamado Arquétipos. Quem mais estudou isso do ponto de vista da psique foi o Jung.
E eu estudei vários autores, até que eu cheguei no tema de arquétipos femininos. Quando acessei esse conteúdo, eu disse, gente, é isso, este é o feminino. Porque vai muito além dos aspectos de gênero e culturais que também impactam, e mulheres também impactam, mas esse diz respeito a um conteúdo sobre a nossa identidade atemporal, independente de cultura, ou seja, a psique feminina é composta por várias facetas. E nós somos a primeira geração que está começando a resgatar, nem todas conseguem ainda, porque não tem leis, não tem direitos, etc, etc. A gente está começando a resgatar e reintegrar essas facetas. E que facetas são essas? Nós temos múltiplas deusas ou arquétipos dentro de nós. Nós temos, por exemplo, o arquétipo da Atena, da estudo, da civilização, que busca justiça, que ama desenvolver a sua sabedoria. A gente tem um arquétipo da Afrodite, que é o arquétipo do amor, da beleza. A gente tem um arquétipo da Artemis, que busca liberdade, se autossustentar. A Deméter, que é o arquétipo da mãe, da maternidade, biológica ou não, pode ser uma maternidade social. Então, nós temos vários arquétipos e mostra que nós somos múltiplas. E por isso que a gente, não, mas eu quero isso, não, mas eu quero isso. É porque são as deusas, os arquétipos conversando. Então, quando a gente começa a entender isso teoricamente, cientificamente, dá grande virada de chave. E cada uma vai ter na sua personalidade uma característica mais do que a outra, e aprender a respeitar, e, sobretudo, a gente aprende a não julgar mais a outra. Porque cada mulher vai ter uma faceta arquetípica diferente da outra. Adorei, essa parte eu adorei da palestra. Bom, agora partindo para o final aqui da nossa conversa, né? A gente está com um evento aqui acontecendo, eu queria que tu falasse, teve uma fala tua também, a humanidade requer a liderança feminina. E aí, eu quero te perguntar como? Uma dica para quem está te escutando, seja em cargos de liderança, seja dentro das empresas. Como que a gente faz para que essa liderança feminina ela se firme de fato? E como que a sociedade, como uma aldeia, eu gosto muito de falar esse termo, né? Aldeia. Como que a sociedade acolhe essa mulher para que essa liderança ela tenha esse alcance, o esperado, assim? Nós precisamos de um novo paradigma. Ou seja, uma nova forma de enxergar a vida, o ser humano. Quem falou de que a humanidade precisa da liderança feminina não fui eu, foram vários autores e prêmios nobres. Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz. O Yunus fez, então, uma pesquisa, um teste com mulheres de uma região muito vulnerável em Bangladesh. E ele deu acesso a essas mulheres a pequenas quantias de dólar. Porque uma mulher pobre, como é que ela vai buscar empréstimo? Como é que ela vai sair da condição dela? Não tem. Então, ele criou esse experimento de microcrédito. E o que ele entendeu? Que as mulheres com acesso a esse valor, elas começaram a fazer pequenos artesanatos, pequenos empreendimentos, contribuir com a comunidade e ainda devolver o empréstimo. Daí nasce o banco, né, de microcrédito, que depois se espalha pelo mundo. Então, ele identifica, enquanto Prêmio Nobel da Paz, o quanto as mulheres são agentes ativos de desenvolvimento econômico e social. Depois a gente tem o Amartya Sen, que cunhou o termo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele também fala que as mulheres são fundamentais. Ou seja, nós temos prêmios nobres que afirmam essa questão. E por que a liderança feminina é importante, voltando ao conteúdo de arquétipos femininos? Porque é um jeito diferente de liderar. Sim, total. É um jeito diferente. E isso já tem pesquisas ao redor do mundo. Então, uma mulher em cargo de liderança, a coisa mais importante, a síntese é que nós temos as características, arquetipicamente falando, não só culturalmente, mas que respondem ao momento de mundo de crises que a gente vive. A liderança hoje não pode lidar só com aspectos quantitativos e busca por resultado, porque o ser humano não dá mais conta. Nós acabamos de viver as enchentes há 1 ano no Rio Grande do Sul. As empresas não é que iam sobreviver. Vamos lá, vamos para a meta. Não tem como. Estava tudo literalmente, né, sumindo dos nossos olhos. Nessas horas, a gente precisa resgatar as características humanas, as human skills, que nós, mulheres, temos arquetipicamente no nosso DNA. E é na hora da crise que isso vai vir. Ou seja, as empresas, o mundo precisa de lideranças femininas trabalhando junto com as lideranças masculinas, porque a gente não quer fazer o modelo anterior de sobre. Não, a gente quer com. A gente quer com, porque isso é humanidade. Porque é ali que está o nosso ganho. Então, nós precisamos de lideranças femininas em cargos de poder público ou privado, nas comunidades, independente de onde for, por causa dessas características que o humano precisa hoje. Não dá mais para liderar conforme o modelo antigo. Nós precisamos de um novo paradigma de gestão. Muito bom, maravilhoso. Na horizontal, né, como eu gosto sempre de dizer, assim, esse olhar, a gente como sociedade, né, a gente
Eu não gosto muito do termo furar a bolha. Eu acho que não é. A gente não vive numa bolha. Tem os grupos, tem as comunidades, mas como que a gente interrelaciona essas comunidades, né? Como que eu também. Isso é muito importante. Como que eu entro na comunidade Sonata? Como que eu faço parte dessa comunidade? Como que a Sonata, as empreendedoras da Sonata entram na comunidade? Então, acho que esse é o grande desafio. E eu acho que esses movimentos, esses eventos que acontecem, essas conversas que a gente está tendo de forma super transparente e simples, eu acho que esse também é o caminho mais didático para as pessoas também se apropriarem um pouco mais desses conteúdos. Porque hoje a gente tem tanta informação na internet, né? Muita informação, mas como que a gente passa essa informação de forma didática, como tu passou na tua palestra ali, e como que a gente leva isso para casa e que reflita e diga, não, tá, então eu estou no caminho, não está tudo caindo por terra, a gente está vivendo a sociedade como um todo mesmo, está todo mundo vivendo isso, né? Isso é tão importante, Lu, que tu falaste, né? A gente sair... Acho que cada pessoa naturalmente vai se identificando com algumas tribos, mas a importância dessas tribos irem se unindo, porque ali a gente ganha força. E isso é muito do feminino também, né? Muito. Agregar, né? Agregar. A gente quer agregar todo mundo, né? Então, Soraya, muito obrigada. Espero te encontrar nesse ecossistema e a gente se vê muito. Mais. Vamos marcar alguma coisa aí também. Vamos sim, vou amar. Os eventos também para a gente se falar um pouco mais. E obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Adorei te conhecer pessoalmente. Quer dizer, bater esse papo que eu já te conhecia, né? Tamo junto. Mas bater esse papo. E quer fazer algum convite? Tem alguma programação? Tá tudo... Tua agenda, alguma coisa da Sonata? Sim, eu acho que tem um convite legal para fazê-lo. A Sonata trabalha há alguns anos com um programa de pós-graduação em MBA, tá? Desde 2018. E esse ano a gente vai fazer pela primeira vez em parceria com a Federação, que é uma entidade quase secular no Estado, que congrega todas as associações comerciais do Estado. Pela primeira vez vai ser o primeiro programa da Federação de pós-graduação em MBA entre Sonata, Federação e Fadisma, que certifica, voltado para mulheres. E o nosso grande objetivo é que mais mulheres, especialmente do interior do Estado, possam se unir, porque no interior tem muita potência. E esse programa ele é majoritariamente online, com 4 encontros, módulos presenciais, com mulheres líderes, com visitas a empresas. Então, é esse convite que fica, porque vagas limitadas, até 50 mulheres, mas o grande objetivo é fortalecer as mulheres do nosso Estado. Tá, muito obrigada. Fica o convite aí, então, para vocês conhecerem mais esse trabalho também. E quero agradecer aqui o bate-papo, então, muito obrigada. Muito obrigada.